Então, pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre ciclo celular e apoptose. Esse segundo vídeo vai falar sobre os mecanismos de regulação do ciclo celular e eles são a base para a gente entender quando ocorre a apoptose celular e em que momentos vai haver aí o aparecimento do câncer. Então, quando a gente fala de ciclo celular, é impossível a gente não levar em consideração também a taxa de mitose e a taxa de apoptose desse tecido, tá? Esse tecido que está com o número de células que se prolifera em equilíbrio com o número de células que está morrendo, é um tecido que está em renovação. Isso acontece na nossa pele. A gente já estudou o nosso epitélio de revestimento externo. Nós vimos que o epitélio, ele sofre um processo de morte por apoptose lá na camada córnea. Vemos células mortas, bastante queratina. Enquanto que na camada basal nós encontramos células-tronco. Então, existe um equilíbrio e é por isso que esse tecido ele fica num tamanho constante, num número de células bem definido. Agora, imaginemos aí um outro tecido, numa situação um pouco diferente. Nós vamos ter uma taxa de proliferação celular maior do que a taxa de morte celular. Nesse caso que eu estou falando, nós temos um tecido ou um órgão crescendo. Isso a gente vai verificar, por exemplo, no útero grávido, no tecido epitelial glandular mamário, né? Um tecido que está se multiplicando, hiperplásico, é um tecido que vai ter maior número de células se proliferando por mitose do que morrendo por apoptose. Nós vamos abordar nessa aula de hoje e na continuação dela, né, no finalzinho, a definição de apoptose, mas já adiantando, é uma morte celular programada, é um suicídio celular, né? E esse evento que a gente falou aqui nessa segunda balança, ele pode também acontecer com o câncer. No câncer, uma célula mutante do nosso próprio organismo, ela consegue se proliferar de maneira exagerada e a taxa de proliferação é muito maior do que a taxa de morte celular. Então, isso já dá para a gente uma pista do que está acontecendo num tumor, numa neoplasia, tá? E uma terceira situação é onde a taxa de morte celular vai ser maior do que a taxa de proliferação. Nesses casos, o tecido ele está em degeneração, ele está morrendo. E aí, vem algumas perguntas, né, que vocês sempre fazem nas conferências e eu trouxe aqui para a gente discutir um pouco. Todas as células passam pelo ciclo celular, mas elas passam rapidamente de uma fase para outra? A gente viu que existem aí, no ciclo celular, duas etapas, né? A fase de intérfase e a fase M. E dentro da intérfase nós temos G1, S e G2. Então, a pergunta é, qualquer célula passa rapidamente de uma fase para outra? Se for uma célula cancerígena, a resposta é sim. Entretanto, as células normais, elas passam pelo ciclo celular de uma forma mais ordenada, de uma forma mais regulada. Elas vão usar informações do seu próprio estado interno, tá? Elas vão verificar suas condições, vão verificar as condições ambientais e se estiver tudo favorável, elas iniciam o processo de preparação para multiplicação, ou seja, para entrar na fase M. Então, a regulação é feita por proteínas, nós vamos estudar essas proteínas que regulam o ciclo celular e é importante a gente entender que as células, elas normalmente não se dividem, não entram na fase M, por exemplo, se for verificado que existe dano no DNA ou pouco espaço, por exemplo, entre as células. Essa célula ela está
com uma mutação no seu DNA, ela não vai entrar na fase M. Existem proteínas que vão impedir que essa célula siga adiante no ciclo. Então, existe uma regulação proteica, isso é muito importante, e é isso que impede que todos nós tenhamos câncer a partir do momento que a gente tem contato com agentes cancerígenos o tempo inteiro, né? Então, agora a gente tem aquele ciclo celular que nós já vimos, né? Lembrando que o ciclo celular ele é composto pela intérfase, que contém fase G1, S e G2. E o ciclo também tem a fase M, né? Que pode ser de mitose ou de meiose. No caso aqui hoje, estamos falando de mitose. Então, esse ciclo ele vai seguir uma sequência de eventos, tá? Que a gente já estudou no primeiro vídeo. E a célula, assim que sai da fase M e entra na fase G1, ela vai aumentar um pouco seu volume, né? Ela vai sintetizar proteínas e ela também vai ter um momento em que ela vai se avaliar. Ela vai verificar se o seu tamanho está adequado, se o ambiente contém nutrientes suficientes para que ela possa seguir adiante. Vai verificar também se existe a presença de fatores de crescimento, hormônios, se o DNA dessa célula recém-replicada, se ele foi ou não danificado. Então, se estiver tudo em ordem com essa célula, ela pode seguir adiante da fase G1 para a fase S. O checkpoint é um ponto de checagem e ele vai existir no final da fase G1 para verificar tudo isso, se essa célula está em perfeito estado. Uma vez que essa célula chegue na fase S, ela vai fazer a síntese do seu DNA. Vocês lembram que a gente comentou no primeiro vídeo? Se ela tem aí 4 cromossomos, cada um com uma cromátide, esse número de cromossomos vai ser mantido, mas a gente vai ter o dobro de cromátides. Então, a gente vai ter um cromossomo mais complexo, né? Com o dobro de DNA. Nessa fase S, a gente vai ter essa replicação do DNA e entrando na fase G2, outro ponto de checagem. O checkpoint da G2, ele é um dos mais importantes, porque se o DNA sofreu mutação, essa mutação tem que ser verificada aí, nesse checkpoint da fase G2. Por isso que ele tem uma grande relevância e importância no combate ao câncer. Uma vez que essa mutação seja identificada, essa célula não pode seguir adiante. É um perigo se ela entrar na fase M, porque ela vai ser uma célula mutante que vai entrar numa fase de replicação que é irreversível. Então, o checkpoint na fase G2, ele ajuda a prevenir, a evitar que uma célula mutante cancerígena consiga chegar à fase de divisão. Agora, imagina se o nosso paciente, ele tem um defeito, uma mutação nesse gene, dessas proteínas do ponto de checagem. Esse paciente é um paciente que provavelmente tem maior chance de ter câncer. Então, o terceiro e último checkpoint é o checkpoint da fase M, mais precisamente da metáfase. Esse termo Spindle tem a ver com fuso, ou seja, vocês lembram que a gente tem a célula em divisão celular, muito maior do que a célula normal. Os cromossomos ali duplicados vão estar alinhados no centro. A gente chama de placa metafásica, né? E se houver algum cromossomo perdido na lateral da célula, esse cromossomo ele vai ser resgatado e vai ser trazido para a placa metafásica, tá? Então, nesse caso aí da fase M, ela vai checar, verificar se os cromossomos eles estão alinhados, aderidos às fibras do fuso, para a formação dessa placa metafásica. Se eles estiverem todos alinhados, essa célula pode terminar a divisão celular, termina a fase M, termina a metáfase, né? Aí entra na anáfase, telófase e temos aí o final do primeiro ciclo, início de mais um. Para finalizar, ó, uma imagem para vocês da metáfase visualizada aí no microscópio eletrônico. A gente consegue visualizar os cromossomos, alinhados na placa metafásica e essa verificação é feita no spindle point, tá? No checkpoint do fuso.
Então, pessoal, a gente vai continuando. Vocês viram que a célula ela tem mecanismos de checagem. Existem os pontos de checagem. São estratégias de regulação do ciclo celular. Mas essa célula ela vai parar ou seguir adiante no ciclo mediante sinais externos ou internos. Sinais que estimulam a célula a seguir adiante. Geralmente hormônios, fatores de crescimento, interleucinas. Sinais que estimulam essa célula a parar o ciclo. Danos ao DNA. Então, normalmente, esses sinais eles vão ativar ou desativar proteínas essenciais, são proteínas de controle do ciclo celular, ou proteínas reguladoras do ciclo celular. Essas proteínas, pessoal, elas vão guiar todo o andamento do ciclo. Então, é uma coisa assim muito natural. As fases elas vão se sobrepondo, porque essas proteínas elas estão ali para estimular, para dizer que o ciclo pode seguir adiante. O ciclo pode parar se houver aí a proteína PRB livre, tá? Essa proteína PRB normalmente para o ciclo celular, tendo ou não problema no ciclo, ela para. Então, para que o ciclo siga adiante, a gente precisa primeiro inativar a proteína RB. Vou repetir. A proteína RB, ela é uma inibidora natural do ciclo celular. Ela bloqueia o ciclo, ela evita que esse ciclo siga adiante. E quando a gente inativa a proteína RB, doando fósforo, eu vou mostrar já como é que ela fica inativa, o ciclo vai seguir adiante. Então, a proteína RB é uma proteína que para o ciclo. Ainda temos algumas outras proteínas. A proteína 53, que é o P53, proteína 21, que é o P21, P27, P57. Elas têm essa numeração pela localização do gene delas no genoma, tá? E elas são chamadas de supressoras de tumor, todas elas. Então, imaginem aí, você tem um paciente que ele sofreu uma mutação no DNA dele e é necessário chamar os supressores de tumor, ativar essas proteínas para que o ciclo celular pare, para que essa mutação ela não seja levada adiante. E essa célula mutante não gere células filhas iguais a ela, que podem vir a gerar um tumor. Então, supressores de tumor são proteínas que vão parar o ciclo celular, impedindo que uma célula mutante se prolifere de maneira desordenada. Prestem muita atenção na proteína RB, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais na frente, e na proteína, no gene P53. Ele é o guardião do nosso genoma, tá? Ele é o principal supressor de tumor. Ele vai ativar os demais P's e vai ajudar aí o ciclo a parar e até a célula mutante a entrar em apoptose. Mas também existem aquelas proteínas que vão estimular o ciclo a seguir adiante. É o caso da ciclina e da CDK. Elas são chamadas promotoras de crescimento e vão ser as primeiras que a gente vai estudar hoje. Vamos começar então pelos promotores de crescimento, que são ciclinas e quinases dependentes de ciclina ou CDKs. As ciclinas, pessoal, são proteínas que se ligam às quinases e podem modificar proteínas-alvo dentro da célula. A gente produz ciclina, existem 4 tipos básicos de ciclina, tem a ciclina G1, ciclina G1/S, ciclina S e ciclina M. Ou seja, são proteínas produzidas em ciclos durante a nossa fase aí do ciclo celular. Então, de acordo com a etapa do ciclo que a gente está vivendo, essa ciclina vai ser produzida ou não, tá? O fato é que a ciclina se liga à CDK. Olha aqui as duas juntas. CDK é uma enzima inativa. Quando ela entra em contato com a ciclina, elas vão formar um complexo ciclina-CDK, e é um complexo que vai doar um fósforo, um grupamento fosfato, para a proteína RB. Quando a proteína RB recebe esse fósforo,
ela fica hiperfosforilada e ela para de inibir o ciclo celular. Consequentemente, o que é que a gente conclui com isso? Que a junção de ciclina com CDK vai inativar uma proteína que para o ciclo celular. Se essa proteína que para o ciclo está inativa, está distraída com esse fósforo que ela ganhou, ciclina CDK estão promovendo aí a proliferação dessa célula, né? Esse ciclo está seguindo adiante. Agora, vamos ver o caso inverso. Imaginemos aí que existe uma lesão no DNA e o guardião do genoma foi ativado, o P53. Ele foi chamado, ativado, essa proteína ativa a síntese das outras 3 proteínas e elas todas juntas vão inativar a CDK. Se não tem CDK, gente, imaginem aqui comigo, ó, se a CDK está inativa, a ciclina pode até tentar se encaixar, mas ela não se encaixa e a proteína RB vai continuar hipofosforilada, ou seja, ela não recebe fósforo, vai ficar livre para bloquear o ciclo e parar o ciclo. Muita gente que tem câncer tem falha no P53, que é o nosso guardião do genoma. Então, as pessoas que têm câncer, geralmente hereditário, né, principalmente câncer de mama e próstata, esses pacientes eles vão ter uma falha nesse P53, consequentemente, não existe uma boa ativação dos outros P's e nem sempre consegue inativar a CDK. Se essa CDK está ativa, esse é um processo natural, a ligação da CDK com a ciclina. Consequentemente, hiperfosforila a proteína RB e ela para de inibir o ciclo. Se não tem hiperfosforilação da proteína RB, ela vai continuar inibindo o ciclo e a gente suprime o aparecimento de um tumor.